Você vai ficar comportadinha? Tá, tá bom. Então, A Terra Dá, a Terra Quer, de Nego Bispo. Esse é o sétimo livro do projeto Vozes da Lusofonia. E então esse é o quarto livro brasileiro do projeto, que é do estado do Piauí. Ele, assim como o do mês passado, ele não é de ficção. E eu nem sei direito porque eu escolhi ele. Eu sei que apareceu algumas coisas sobre o Nego Bispo para mim por aí. E eu me interessei e eu já tinha me interessado pela capa desse livro, eu achei muito bonita. Então eu quis ler, já que é um livro brasileiro, né? Eu me interesso, em geral, eu me interesso por todos os livros brasileiros, assim. Então, eu não sei se a minha companhia vai se comportar, mas eu vou deixar ela livre para fazer o que ela quer, porque é bom, né? Você tem que se comportar, tá, amor? Enfim, você tem que se comportar, porque esse vídeo vai ficar assim mesmo. Tá, deita bonitinho. Esperando a boa vontade da criança. Eu juro que eu não vou gravar outro vídeo. Tá bom, fica assim. Sobre o livro. É um livro bem curtinho. Eu li, acho que em um dia só, foi bem rapidinho. É, um ou dois dias, não me lembro, já foi mais no começo do mês. Eu tô enrolando para gravar esse vídeo já tem uns dias. E eu gostei muito do livro, é uma leitura bem fluida. É como se fosse assim, um papo com alguém mais sábio, alguém que tem mais experiência de vida e que tem o que compartilhar. Então, foi uma leitura bem confortável, eu gostei muito. E o principal desse livro, eu nem tenho muito o que falar desse livro, porque basicamente eu só concordo com absolutamente tudo, sem mais. Não tem mais o que falar, eu só concordo. E, assim, eu acho que um dos pontos do livro que mais, assim, me tocou, talvez seja isso. Eu concordo com absolutamente tudo que ele fala aqui nesse livro. Mesmo coisas que eu não conhecia ou que eu nunca tinha pensado especificamente sobre, quando eu vi a forma como ele colocou isso em palavras, eu pensei, é exatamente isso que eu penso. Massa, massa pra caramba. Só que tem uma questãozinha assim que incomoda, que é o fato de, apesar de eu, no caso, né, que é a minha experiência com o livro, é a minha percepção do livro, e apesar de concordar com absolutamente tudo e até querer colocar em prática essas coisas, assim, boa parte, né, das vivências que ele menciona no livro, não dá, não dá, é impossível, assim, pelo menos na minha realidade, né? Claro, muda de cada um para cada um, mas na minha realidade, no mundo que a gente vive hoje em dia, que eu vivo atualmente, não dá para realmente pôr em prática as coisas que ele fala aqui, a maioria das coisas que ele fala no livro. Então, isso me deixa um pouco triste. Mas é algo que eu meio que já tô acostumada, porque já é algo que eu meio que penso sobre há um tempo. Porque como eu, como uma pessoa que cresceu na natureza, que cresceu no campo, né? A minha relação com a natureza é diferente. Eu tenho uma visão de natureza e de mundo que muitas pessoas não têm. E isso também varia de cada um para cada um. Mas eu tenho comigo
que pra mim a minha vida perfeita seria no meio do mato, para começar. É claro que ele não fala só sobre isso, ele fala sobre várias coisas muito importantes, em vários aspectos e assim, em escala tanto de questão de simplesmente convivência familiar em casa com os vizinhos, até coisas grandes que vão impactar o estado, o país inteiro, como ele fala mais no final do livro sobre a questão da energia eólica e solar, os desmatamentos para poder implementar isso na região. É, são coisas que eu nunca tinha visto ninguém falar sobre. Eu fiquei impactada em ler isso, em saber disso, porque eu realmente nunca tinha ouvido ninguém falando sobre. Eu nunca nem tinha cogitado isso, que as pessoas desmatam para poder colocar placas de energia solar em um lugar. Isso não faz o menor sentido para mim. Faz sentido pensando na questão financeira, lucros, mas não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Eu fiquei chocada em saber disso. Então, assim, ele aborda muitas coisas, mas é tudo mais, assim, bem voltado para a natureza, para a confluência, né, de certa forma, como ele diz, com tudo, com os outros, com a natureza, com as criações, né, os animais. Então, a minha percepção, para mim, foi bem específica, assim, esse livro, por causa disso, por causa de eu ter essa experiência, de ter crescido muito na natureza e a minha relação com a natureza ser diferente. Então, é por isso até que eu falo sem pensar duas vezes. Eu concordo com absolutamente tudo que ele coloca nesse livro. E talvez seja por isso. Ou, sei lá, talvez pessoas que também que nunca pisaram, assim, nunca conviveram, né? Nunca tiveram realmente experiência de crescer, de viver mais na natureza, também concorde. Mas a minha percepção também é por isso, né? Pela minha experiência. Então, sei lá, esse livro foi meio que assim, como se fosse várias coisas, vários pensamentos e percepções minhas colocadas ali, porque eu compartilho do mesmo pensamento para tudo no livro. E é isso, como eu disse, é o que eu tenho para falar, então é o que eu tô repetindo, de formas diferentes, assim, tentando associar a outras coisas, né, para justificar esse meu pensamento. Mas eu acho que já tá, assim, passando do ponto. Mas eu realmente gostei muito. As coisas que eu nunca tinha pensado sobre, que eu não conhecia, que realmente não é da minha cultura, né? De certas coisas, do estilo de vida, da filosofia de vida, né? Dos quilombos que ele menciona. Eu nunca tinha visto sobre e achei muito interessante conhecer e concordei, achei tudo muito legal. Achei tudo muito, sei lá, eu não sei, acho que é a palavra, não é ótimo, não é, sei lá. Eu não sei, eu acho que talvez chegaria a dizer algo próximo de mágico, assim. É realmente mágico para mim a pessoa poder viver, poder, como eu disse, colocar em prática essas coisas, esses ensinamentos que ele passa, né, que ele recebeu e que ele passou aí para muitas pessoas e vai continuar, né, já que as obras dele vão continuar aí. Isso é uma coisa, eu fiquei chocada, porque eu não sabia. Quando eu escolhi o livro, eu não sabia que ele já tinha falecido. E aí, quando eu terminei a leitura, eu fui procurar algo mais, eu queria saber mais sobre isso, eu queria mais ensinamentos como os que ele fala no livro. E aí eu descobri que ele já tinha falecido. Eu fiquei órfã por um momento, assim, foi um leve baque. Eu pensei, nossa, no momento que eu conheço o cara, eu já descubro que ele tá morto. Não foi legal. Mas acontece, né? Acontece de vez em quando.
Eu esqueci onde eu tava. Mas. Então, eu acho mágico poder viver o que ele fala, sabe? Tudo que ele fala ali. Eu acho muito mágico, porque, como eu disse, na minha realidade hoje em dia parece tão, tão, tão distante. Até a minha infância, a forma como eu cresci na minha infância, parece que já não é mais possível eu alcançar aquilo ali. Nunca vai ser igual. Nunca vai chegar perto, creio eu. Então, pra mim, é mágico, assim, por causa disso, nesse sentido, de que eu adoraria viver assim, seguir esses ensinamentos, seguir essa filosofia de vida. E, assim, claro, eu me identifiquei com muita coisa, já que eu cresci na fazenda, eu me identifiquei com muita coisa que ele fala, né, que foi o que ele viveu, o que ele vive até então, né, na história, que ele está contando ali, no momento que ele está contando, são coisas que eu também fiz durante a minha vida inteira, né, crescendo no campo. Mas, assim, são de formas diferentes um pouco, né, mas me identifiquei bastante. E é isso, eu acho que eu não tem, eu adoraria falar mais sobre toda a questão que ele fala do que está acontecendo lá na região, né? Tipo, a questão das caças, a questão de proibirem a galera dali criar seus animais, essa questão do desmatamento, o que ele fala, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando ele fala da energia eólica e como isso vai impactar as, as dunas que tem ali, não só ali, mas em outros locais, né, que também tem. Como isso vai impactar? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, gente. E aí ele fala, vai os negócios lá, né, de captar energia eólica, muda as direções do vento. E aí? Daqui a um tempo, o que vai acontecer com essas dunas, com essas coisas que dependem do vento? Porque até o vento estão roubando. Gente, isso é um absurdo. E eu acho legal a forma que ele fala, que eu não me lembro bem já a forma como ele fala exatamente, mas ele fala basicamente isso: estão roubando o vento, estão roubando a brisa. E isso é um absurdo. Então, eu nem tenho, assim, é tão absurdo que eu nem tenho o que falar a respeito. Simples assim. Mas é isso, eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque, assim, é um livro curtinho, ele fala muita coisa, ele traz muitos ensinamentos, coisa, tudo, basicamente, experiência de vida dele. Então, é um belo bate-papo, assim, com ele, sabe? Eu me senti realmente num bate-papo com ele. Achei uma coisa bem íntima, apesar de servir para todo mundo, mas achei bem íntimo, como se realmente fosse alguém que me conhecesse e quisesse me ensinar aquilo ali com muito zelo, sabe? Então é isso, eu dei 5 estrelas para esse livro e eu adorei ter lido ele. E foi ótimo ele ter ficado nesse mês. Eu já nem lembro o raciocínio que eu fiz, né, pra fazer o cronograma, mas deu muito certo, porque esse mês foi meio assim, então eles ter poucas páginas foi um ótimo respiro para mim. E a escrita também é ótima, então foi legal, foi bem rapidinho de ler e não exigiu muito, apesar de a gente ter que parar para pensar no que ele está falando, mas a escrita em si não exige muito. Então, é um ótimo livro, é legal, é muito bom para ter noção de coisas do nosso país que a gente não sabe. Eu não, como eu disse, eu não fazia ideia de muitas dessas coisas, dessas questões que ele comenta, essas coisas que ele critica ali.
Então é ótimo para conhecer, tem várias coisas muito legais que ele fala. Ele, ele era um maluco muito inteligente. E é isso.